TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos iniciando o nosso programa Páginas da Bíblia, encerrando hoje um capítulo maravilhoso, um livro lindo que foi nos proposto descobrir, que é o livro dos Números. Então, hoje vamos finalizar os 4 últimos capítulos. Estamos descobrindo no livro dos Números não só uma riqueza em números, mas uma riqueza em fatos, em histórias. E eu agradeço nossos mestres estarem aqui conosco para fazer a finalização desse belíssimo livro. Conto aqui com a presença do Padre Carlos, muito obrigada. Olá, gente. Professora Maíla. Olá, muito bom estar com vocês. Obrigada, Maíla. É ótimo poder contar com essa orientação, porque o livro dos Números me parecia uma coisa de matemática, sabe aquelas matemáticas de boteco que a gente faz assim rapidinho? E na realidade foi nos apresentado como um livro belíssimo, com muita história, com muita ênfase a ser dada, com a questão do entendimento realmente dessas numerações todas que compunham os pelotões, os exércitos, esse povo todo que caminhava pelo deserto, enfim. Números que atrás deles tem toda uma história belíssima. Convido vocês a nós abrirmos agora o capítulo 32, já no finalzinho aí do livro dos Números. Eu vou fazer a leitura dessa introduçãozinha, na verdade, uma introdução bem grande, que vai do 1 ao 15, para que vocês possam fazer o acompanhamento aí e a gente poder discutir um pouquinho. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham grandes rebanhos e em grande quantidade. Viram eles que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram regiões favoráveis aos rebanhos. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben aproximaram-se de Moisés, de Eleazar, o sacerdote, e dos príncipes da comunidade e disseram-lhes: Ataró, Dibom, Jazer, Neira, Ezebom, Elealé, Zabã, Nebo e Meon, esta terra que Yahvé conquistou diante da comunidade de Israel é terra boa para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. Disseram: Se achamos graça aos teus olhos, que seja essa terra dada em possessão aos teus servos. Não nos faças passar o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão os vossos irmãos à guerra e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os israelitas para que não passem a terra que Israel lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barne para ver a terra. Subiram até o vale do Escol, observaram a terra e por fim desencorajaram os israelitas para que não viessem à terra que Israel lhes havia dado. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia e Yahvé fez este juramento: Estes homens que saíram do Egito, da terra de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi com juramento a Arão, a Isaque e a Jacó, pois não me seguiram de modo íntegro, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Cenezeu, e Josué, filho de Num. Estes, sim, seguiram a Yahvé de modo íntegro. A ira de Yahvé se inflamou contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos pais, como rebento de um tronco de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra Israel. Se vós vos apartardes de Yahvé, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo este povo. Vamos parar aqui para a gente poder entender o porquê dessa determinação, o porquê dessa distribuição, o porquê desse medo de que Yahvé se inflame ainda mais, para que a gente entenda isso. Eu pedi o socorro do Padre Carlos. Muito bem.
Então, veja bem que nós estamos diante de um texto que tenta, então, dar uma explicação a uma anomalia, digamos assim, porque a terra que Deus promete ao povo, desde Abraão, Isaac, né, e Jacó, é o que está em relação onde eles estão agora. Eles estão a leste do Rio Jordão, e a terra prometida está a oeste do Jordão até o mar. Então, e é do conhecimento, né, que essas duas tribos e meia, né, que tem mais metade da tribo de Manassés depois, eles se estabelecem então do lado de fora da terra prometida. E o que está aí colocado é o pedido deles de ficarem nessa região que não era prometida por Deus aos descendentes de Abraão, porque é uma terra boa, né? E eles são cultivadores de gado, criadores de gado, e ali é uma terra boa para isso, né? Então, tenta dar uma explicação, né, de por que acontece essa anomalia. Ou seja, na verdade, eles estão pedindo alguma coisa que está fora da promessa de Javé. Tá. Né? Então, esse é o primeiro ponto que está aqui. E um segundo ponto que está dentro da resposta de Moisés, de toda essa ameaça, né, ele está recordando os fatos, então, que aconteceram, que nós lemos em Números 14, como ele diz ali, quando eles já chegam perto da fronteira, manda de cada tribo um representante para conhecer a terra que eles pretendem, então, tomar posse. Isso tudo, mais uma vez, de acordo com a promessa de Javé, sendo que eles, na hora que eles entram, esses espiões, digamos assim, né, esses que vão à frente, batedores, e veem o povo que está lá, que é muito mais forte do que eles, muito mais numeroso que eles, na hora que eles voltam para fazer o relato da sua incursão, eles falam, não dá para a gente entrar aqui, né, a gente não vai conseguir conquistar essa terra com esse povo que é muito maior do que nós, não confiando na promessa de Javé, né? E com exceção, então, de Caleb e de Josué, e os dois falam, não, a gente vai sim, a gente tem que confiar no Senhor. Então, eles permanecem fiéis na confiança à promessa de Javé, enquanto os outros não. E daí disse que nessa ocasião, então, houve uma grande mortandade e ainda por cima aquela questão de que ninguém daquele povo iria entrar na terra, né, como acontece. Que nem sequer Moisés entra, apenas justamente o Caleb e o Josué, que confiaram, que vão receber o bastão, né, de continuar a condução do povo de Deus para a conquista da terra. Então aqui está recordando isso, mas como é que vocês agora, né, depois de toda a jornada que foi feita, depois de todos esses percalços, de todos esses questionamentos que fez, né, durante a jornada do deserto, como é que agora vocês não vão querer, né, participar da conquista da terra, principalmente no ponto de vista aí, depois a gente até pode ler os versículos seguintes, do 16 até o 19, né? Como é que vocês agora, né, que a gente fez todo esse percurso, toda uma geração renovada, toda a questão da confiança na promessa de Javé que vai se cumprir pelo seu poder, como é que vocês agora vão ficar fora da parte mais importante, digamos assim também, de certo modo, militarmente, da parte mais difícil, sendo que vão abandonar as outras tribos ao seu poder? Então, poderíamos até ler a resposta, né, que eles dão diante desse questionamento de Moisés. Então aproximaram-se de Moisés e lhe disseram: desejamos construir aqui apriscos para os nossos rebanhos e cidades para as nossas crianças. Nós, porém, tomaremos as armas à frente dos israelitas até que os conduzamos ao lugar que lhes é destinado. As nossas crianças permanecerão na cidade fortificada ao abrigo dos moradores da guerra. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos israelitas não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão e nem mais além, visto que a nossa herança nos será concedida aquém do Jordão ao oriente. Então, qual é a resposta que eles dão? Não, então vamos fazer o seguinte, né? Ficam nossas mulheres, nossas crianças, nossos rebanhos aqui, mas nós iremos participar
da conquista da terra até que todas as outras tribos tenham o seu lugar ali, né? Da vitória. E o detalhe que coloca, nós iremos armados à frente. Isso. Então, eles vão na primeira linha ainda por cima. A infantaria. Seria a linha de frente de uma batalha, que é sempre onde produz mais mortos, etc., né? Estariam os mais fortes, inclusive. Então, né, a gente não vai abandonar esse momento, as outras tribos, vamos participar de toda a guerra, de toda a conquista, mas, né, depois a gente volta para essa possessão aqui fora dos limites, portanto. Aqui está em jogo ainda, né, a questão da própria unidade das tribos, né, porque está sendo questionado, né, essa questão, agora vão abandonar as outras que fizeram todo esse percurso conosco, né, como já dissemos antes, e não vão participar da guerra. Então é uma conclamação, estarem unidos, né, nesse momento e para sempre, né? Isso. Manter a unidade das Isso. 12 tribos, então, Até do porque Senhor. essa divisão nesse momento só vai enfraquecer todos eles, né, Maília? Sim. Todos os textos que aparecem na Bíblia, eles têm o objetivo de nos trazer uma mensagem, um ensinamento. Sim. E aqui nesse fato, nesse contexto do que está acontecendo, ele quer nos mostrar que, como povo de Deus, que caminhou nas dificuldades e ainda tem dificuldades à frente, porque a conquista da terra vai acontecer de maneira plena agora, na tomada dessa terra. Todos têm que estar juntos. Então, as tribos, elas precisam se manter aí unidas, coesas, acreditar que podem juntos tomar essa terra. E mesmo que eles tenham essa opção de ficar nessa Transjordânia, né, que é antes do Jordão, né, não ultrapassar e tomar posse daquilo que seria realmente a terra prometida, mesmo assim somos um povo, tribos de irmãos. E a gente precisa estar junto, lutando e defendendo tudo isso. Então, essa é a mensagem que esse texto nos traz, para que a gente também aplique isso para a nossa vida. Então, mesmo que vocês tenham interesses diferentes de mim, mas nesse momento eu estou junto e vamos conquistar juntos. Exatamente. Né? Para que a gente possa caminhar realmente nessa unidade com o povo de Deus. Né? Muito bem. Claro que o que está em jogo aqui é sempre a confiança em Javé, né? Nas promessas de Javé que têm que ser cumpridas, mas cumpridas com o esforço de todos, com a fidelidade de todos acima de tudo, né? Aqui é só interessante a gente talvez comentar um pouco. É a tribo de Rubens, de Gade, depois vai aparecer um pouco mais à frente no texto, meia tribo de Manassés, que Manassés, a tribo, ficou com metade do território fora, metade do território dentro. Ruben seria o primogênito de Jacó, que inclusive é aquele que tenta defender José na hora que os irmãos querem vendê-lo, né, etc. Então, Ruben ele aparece naquelas tradições do Gênesis ainda como o mais velho, né, mas que não seria propriamente o mais forte. Mas o mais equilibrado, mais sensato, Pelo menos o mais sensível naquele momento. Só que ao longo da história do povo, dessa travessia do deserto todo, desses anos todos, parece que ele vai perdendo cada vez mais força. E força quer dizer o quê? Menos número de pessoas. Parece que não era uma tribo que seria muito fértil em filhos. Gade, ao contrário, ele começa com uma importância menor entre os irmãos lá, mas a tribo vai ganhando importância ao longo das narrações. Então, esses dois aqui, essas duas tribos, no caso, né, que começam com esses dois irmãos, vai numa caminhada que a gente vai vendo, existe até se juntar forças ali, né? Existe uma mudança ao longo dos anos e dos séculos, né, que vai ganhando, perdendo importância as tribos. E daí o nome dos filhos de Jacó também vão tendo lugares diferentes, muitas vezes, nas tradições, né? Mas o senhor falou muito bem, padre. Dá para ver isso aí na sucessão, no passar do tempo, aquele que declina, já o tempo da idade, né? E o outro que já era novinho, que começa a ganhar força, né? Isso enquanto pessoas, mas a gente isso seria enquanto pessoas, mas estamos falando das suas tribos, né? Mas as tribos suas sofrem famílias. a influência do seu
gestor, do Sim, seu mas passando o chefe, né? século, a gente vê que as coisas nem sempre permaneceram estáveis. Aqueles que foram realmente mais fiéis, aqueles que foram mais fecundos ou não. A gente vai vendo ao longo da Bíblia toda, né, do Pentateuco principalmente, que o nome dessas tribos, às vezes some uma, aparece outra no lugar, como é o caso dos 2 filhos de José, que entram no lugar. Manassés, Tá. Efraim. Entende? Isso. Então, o que a gente vai sempre ter que lembrar a respeito disso é que é uma confederação de tribos, mas essas tribos, elas não fizeram todas, na verdade, o mesmo itinerário, como se Tá. fossem sempre unidas, como aqui exatamente o texto está querendo falar para nós e manter a unidade. Porque existe até a possibilidade, né, mas não se pode comprovar, que, por exemplo, né, essas 2 tribos que ficam para fora do território da Terra Santa, de Canaã, que na verdade eles já estariam até ali estabelecidos antes e que na hora que chega esse povo eles se unem para Tá. também entrar na terra. Então tem muitas incertezas, né, a respeito da real formação, da formação histórica do que vem a ser depois o reino de Israel. Tá, muito bem. Vamos entrar agora no capítulo 33. Vou ler um trechinho pequenininho, tá? Que vai ser do 1 ao 2, só para falar dessas etapas desse êxodo. Estas são as etapas que os israelitas percorreram desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus esquadrões, sob a direção de Moisés e Arão. Moisés registrou os seus pontos de partida quando saíram sob a ordem de Yahvé. Estas são as suas etapas segundo os seus pontos de partida. Aí não vai interessar, porque na realidade eu vou avançar lá para frente para os 50. Só para dizer assim, por que não vamos ler? Que parece um tipo de uma genealogia, né? Só vai Isso, dizendo, saiu daqui e foi para lá, saiu daqui e foi para lá, aham. saiu daqui e foi para lá. Tá. Né? Então não precisamos ler tudo isso, depois você em casa leia também. Isso, exatamente. Mas indo lá para os 50, Yahvé falou a Moisés nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó, e disse: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando tiverdes atravessado o Jordão em direção à terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis as suas imagens esculpidas, todas as suas estátuas de metal fundido e demolireis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e nela habitareis, pois vos dei essa terra para possuirdes. Dividireis a terra por sorte entre os vossos clãs. Aquele que é mais numeroso, dareis uma parte maior da herança, e àquele que é menos numeroso, dareis uma parte menor na herança. Onde a sorte cair para cada um, aí será a sua herança. Fareis a divisão entre as vossas tribos. Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes dentre eles se tornarão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nas vossas ilhargas. Vos hostilizarão na terra em que habitardes e farei convosco aquilo que pensei fazer com eles. Este é um Deus instigador da guerra, do domínio da terra. Aliás, Maíla, a gente está falando aqui de um Deus amoroso, Deus Pai, generoso, que é o Deus que a gente vai conhecer pelo Filho Jesus Cristo. Mas aqui é um Deus que dá para entender, porque é um Deus formador de um povo. E, na verdade, para formar esse povo, teve que haver muita beligerância, muita guerra, muita contenda, né, Maíla? Sim. Aqui a gente tem a história do povo sendo formado e para isso é preciso que se mostre um Deus forte em favor de Israel, em relação a outros povos e principalmente em relação a outros deuses, porque eles viviam dentro de um contexto politeísta. Então era preciso que Deus, Javé, se manifestasse como Deus poderoso, que cuida desse povo, que toma o partido de Israel em relação aos outros povos.
Então, por isso que até uma das recomendações é, ao chegar na terra, o que vocês vão fazer? Vocês vão expulsar daí todos os ídolos, derrubar todos os lugares altos. O que são esses lugares altos? Os santuários, os lugares, os templos onde se idolatravam outros deuses, né? Dos povos de lá. Dos povos de lá. Porque nunca é demais dizermos, mas todas as vezes que a gente fala do povo caminhar para a terra prometida, que Deus havia prometido a eles, parece que essa terra estava lá esperando para esse povo. Não, é luta, existiam povos ali dentro, com a cultura deles, com as crenças que eles traziam, e esse povo de Israel vai tomar essa terra e vai estabelecer alianças, vai ter conflitos. Então aqui mostra que Deus realmente está do lado deles, vai pedir para que eles façam isso, essa questão da purificação, que aliás é algo que Deus não tolera, que é a idolatria. Tá. Esse é a grande pedra aí que o povo tem que tirar da vida deles, é a questão da idolatria. E dizer aqui já até uma antecipação de como será a divisão dessa terra. Ela vai ser feita por sorteio, as tribos receberão a sua parte em proporção ao seu tamanho de membros. Então já é, na verdade, uma antecipação. Tudo vai se tornando agora muito próximo, porque a entrada aí na terra já está iminente. Então, os textos vão aparecendo para nós dessas realidades aí que vão surgindo. Ô padre, é interessante a gente ver isso aí que a Maíla coloca, de dizer assim, Deus lhes deu a terra, mas exigiu que ele, o povo, a conquistasse. É a mesma coisa salvação hoje. Jesus nos deu a salvação, mas é preciso que nós a recebamos e nós busquemos viver essa salvação, senão ela não vai acontecer só por só por vontade de Deus. Aí precisa ter a nossa, né? Existe um equilíbrio que a gente tem que sempre estar atento de duas coisas. Que a conquista da terra, a salvação da gente não é algo automático que vai acontecer sem a nossa colaboração. Tá. Mas saber sempre, ao mesmo tempo, que continua a ser, mesmo com a nossa colaboração, uma graça dada que eu tenho que acolher. Eu tenho que tomar posse. Tá? Então, nós nunca nos salvaremos a nós mesmos. Somos sempre salvos. Isso. Mas precisamos colaborar com essa salvação, com essa graça dada. Então, a mesma coisa, então, a terra aí. Isso. A terra é dada, quem vai fazer com que eles conquistem vai ser a força de Deus, né? Mas que vai precisar que o povo confie e vá para a guerra. Assim como nós temos que ir para a guerra diante dos pecados, para que tenhamos posse da salvação que já nos foi dada. É aquela frase de Santo Agostinho: Deus que nos criou sem nossa permissão não nos salva sem a nossa ajuda. Colaboração. Mas é sempre uma graça, nunca é uma coisa que eu conquisto. Nunca é por esforço próprio, né? É graça. Nunca vai ser só por esforço próprio, né? Sempre vai ser graça de Deus. E daí que a gente precisa, o Papa Francisco até diz, eu esqueci, nós temos uma tentação constante, né, de sempre nos acharmos os escolhidos, os privilegiados, frente a outros que são excluídos, como aparece aqui, tá? Então, prestar muita atenção nesse tipo de pensamento, porque a graça de Deus é dada para todos em Jesus Cristo, sem exceção. Diferente do que aparece no Antigo Testamento. Muito bem. Eu gostaria ainda de dizer aqui o seguinte, são 40 anos no deserto e o que nós pulamos aqui, nessa sequência das etapas, são 41 etapas. Tá. Então, coloca-nos dessa maneira.
o que está colocado aí no final, né, que nós estamos aqui comentando, no 33:50, quer dizer, se vocês não expulsarem a esses povos todos, né, e destruírem os lugares santos, vai se voltar contra vós, né? Vai ser um espinho, vai ser para vocês uma ocasião de escândalo naquilo que Maíla já falou, quero apenas enfatizar um pouco mais. O que acontece se isso não for feito é que eles vão ser contaminados pela idolatria, que é o principal que está sendo colocado aqui. E o próximo livro, os próximos livros que a gente vai ver, tratam exatamente dessa questão, porque no final das contas, o povo, quando entra na Terra Prometida, vai cair muitas vezes na idolatria, não vai cumprir essa ordem e assim por diante. Então, o que vem mais para frente nos próximos livros, tudo mais ou menos gira em torno desse eixo, a infidelidade e a idolatria do povo. E outra coisa que eu gostaria de comentar, outra vez em vista do que você me pergunta, né? Veja bem, até hoje, todas as vezes que existe uma guerra, seja onde for no mundo, se um povo que está lutando contra outro, eles têm alguma religião, eles vão dizer, Deus está ao nosso lado. Então, o lado de cá e o lado de lá, os dois vão invocar que Deus está do lado deles. Então, é bom botar uma interrogação aí. Tá certo. Será que Deus está do lado de alguém numa guerra? Do lado dos dois, com certeza. Todos do lado são de filhos. nenhum, porque os dois perdem a Muito razão bem. quando entram em guerra. É manipulação. Muito bem. Vou pedir um pequeno intervalo para que a gente possa entender o que foi colocado aqui, dar uma lidinha nesse texto que a gente não conseguiu ler, porque não dava tempo, e depois já voltamos. Até mais. Ok, voltamos. Eu vou pedir para que a gente entenda um pouquinho mais essa questão das divisões. O padre vai ler. O senhor lê, padre, um trechinho aqui que ficou para trás? A gente leu, mas eu quero que o senhor repita para reforçar mais. Entendermos esses últimos capítulos que nós veremos estamos agora fechando nesse bloco, fechando o livro Números. do Números, tá? Voltando em 33:50, nós lemos: na estepe de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor falou a Moisés. Vão seguir-se, nos 2 capítulos seguintes, 5 discursos de Deus a Moisés, que vai, claro, transmitir depois ao povo mais uma vez. E vai ter um discurso direto de Javé. Perdão, são 5 discursos de 5 discursos de Javé e um de Moisés, que vai estar em 34, 13 a 15, tá? Vamos lá para o último versículo do livro, para mostrar para vocês o que estamos dizendo. Então, em 36:13, repete o 33:50 que lemos agora. São estas as ordens e as leis que o Senhor, por meio de Moisés, deu aos israelitas na estepe de Moabe, junto ao Jordão, diante de Jericó. Tá? Então, tudo isso que vai do 33:50 até o final do livro são instruções de Javé, por meio de Moisés, para que o povo guardasse, vamos dizer assim, a síntese de tudo que foi o livro inteiro diante da entrada na terra. Tá? Então, prestemos atenção nessa questão. Muito bem. Então, eu quero que agora vocês vão lá. Nós vamos pular, na verdade, o 34, porque vai tratar daquelas partilhas com relação ao número de pessoas que vai ficar o tanto de terras, aquela questão toda. Fronteira de cada tribo. Não vai interessar muito agora. Depois vocês podem ler até com mais calma. Vamos entrar no 35, vai ser foco da nossa atenção agora, o versículo do 9 ao 15, que vai falar sobre essas cidades de refúgio. E Yahvé falou a Moisés e disse: fala assim aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidades de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha morto alguém inadvertidamente. Afinal, nós estamos numa guerra, né? Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue
e o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para julgamento diante da comunidade. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. Dareis 3 delas aquém do Jordão, e outras 3 dareis na terra de Canaã, e serão cidades de refúgio, tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós. Essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Como é que a gente fica? Então, Então, padre. não se trata propriamente das mortes devidas aos combates da guerra. Aqui está se tratando de outra questão. Tá. É das mortes que possam acontecer voluntária ou involuntariamente entre os israelitas. Tá. Então, assim, só para ter novamente uma visão geral, né? O capítulo 34, como foi lido no 33, né? Vai fazer o sorteio de onde cada tribo vai se instalar e depois as fronteiras vão ser marcadas de acordo com o número de dos israelitas de cada tribo para ser proporcional, né? Vimos isso. Então aqui o capítulo 34 coloca quais serão as fronteiras de cada uma das tribos depois desse sorteio que vai acontecer, claro, depois de entrarem na Terra Santa. O início do capítulo 35 nos coloca algo que a gente já viu bastante também. Os levitas, eles não têm território, né? Eles são a tribo que está consagrada a ajudar os sacerdotes no culto. Isso apareceu muito, né? Tá. Durante Levítico e durante Números inteiro. Então, eles não têm território, mas eles é dedicado a eles, evidentemente, algumas cidades onde podem se estabelecer, morar, e ali um quintal, vamos dizer assim, onde eles possam criar suas galinhas e etc. Né? Isso é o início do capítulo 35. E agora esse trecho que nós lemos, né, segunda parte do capítulo 35, é algo que vale a pena a gente então ter um pouco mais de reflexão. Cidades de refúgio. Como eu estava dizendo então ao início da minha fala, se trata do quê? Quando entre os israelitas acontecer uma morte por assassinato, então vai haver um juízo, tá? Para ver se a pessoa que cometeu esse assassinato, como se diz hoje em dia, foi culposo ou foi doloso? Exatamente. Tá. Ou seja, ele teve intenção de ou não matar teve? ou aconteceu meio que sem querer, né? Tá. A gente sabe, estou dirigindo um carro bêbado, né? Eu perco a direção, ou sem estar bêbado, eu perco a direção, mato alguém, não havia intenção disso, embora haja sua responsabilidade. Então isso é o culposo. Tá. Agora, quando eu faço de propósito, passo em cima de alguém de propósito para matá-lo, então é doloso, eu tive a intenção. Isso é que tem que ser discernido. Enquanto não acontece esse juízo, esse discernimento, se foi com intenção ou sem intenção o que aconteceu, existem então essas cidades de refúgio. Aqui, e fala ao mesmo tempo aí da questão do vingador de sangue, que já apareceu Isso. outras vezes na Bíblia. Isso a gente pode até remeter lá a Caim e Abel, inclusive, né? onde acontece o primeiro assassinato. Sim. O que acontece então, né? A tradição, isso a gente não coloca como uma tradição da lei de Deus, da vontade de Deus, mas é uma tradição cultural de todo o Oriente Próximo que ainda existe até hoje. Isso eu estive lá por perto, na Itália, e ouvi relatos. Até hoje existe vingador de sangue, ou seja, alguém da minha família foi morto por alguém da outra família, eu tenho o direito e até o mesmo dever de ir vingar a morte do meu parente. Padre, não precisa ir longe. Aqui tem muito disso. É. As famílias que são nossos contendas. interiores do Brasil, Isso, tem muita coisa muito disso ainda. E disso. hoje em dia o pessoal ainda clama por justiça nesse sentido, né? Como alguém for morto, eu quero justiça. Mas justiça está entendido muitas vezes como vingança. Talvez não de fazer, às vezes acontece, fazer justiça com as próprias mãos, né? Então, o que acontece? Para que esse vingador não faça justiça com as próprias mãos de maneira, às vezes, injusta,
Então, aquele que cometeu um assassinato doloso ou culposo, tanto faz, ele vai a uma dessas cidades de refúgio, lá ele não pode ser morto. Tá. Agora, ele vai esperar lá até que haja o juízo, o julgamento, se foi intencional, se não foi intencional, se foi culposo, se foi doloso. Se foi culposo, ele será absolvido, não será vingado, não será morto. Se foi doloso, se foi com intenção, ele vai ser morto, vai ser sentenciado à morte, mesmo estando nessas cidades de refúgio. É interessante, eu vou só incluir aqui, queridos mestres, dois versículozinhos, 3 versículos na verdade, do 16 ao 19, que vai dizer assim, interessante é sobre esses detalhes que nós estamos falando. Contudo, se nós estamos falando aqui daquele que vai vingar. Contudo, se feriu aquele que matou, com dolo ou sem dolo. Se feriu com um objeto de ferro e disso resultou a morte, ele é um homicida. O homicida será morto. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa morrer, é um homicida. O homicida será morto. Ou ainda, se feriu com um instrumento de madeira apropriado para matar e a pessoa morrer, é um homicida. Será morto o homicida. O vingador do sangue matará o homicida quando o encontrar, matá-lo-á. Isso a própria lei determinava. Sim. Interessante isso, né? Dentro disso que a gente falou um pouco antes. Enquanto isso aí não acontece, ele está Ele refugiado. está refugiado, Mas o que guardado. aqui... Isso. Não sei se a Maíla quer Não, falar, não para pode falar, não, demais. pode falar. Estou falando Imagina. muito. Mais uma vez, o que está em jogo aqui é a questão da pureza ritual. Aquela questão dos estrangeiros serem expulsos está em vista da pureza ritual. Tá. O estrangeiro ele não pode participar do culto, se está misturado, está se tornando o povo de Deus impuro para o culto. Tá. E aqui é a mesma coisa, se há um assassinato entre os israelitas, o assassinato ele é impuro, ele deve ser eliminado, Certo. porque não é digno de estar no meio do povo, que por sua vez é o povo de Deus. Tá. Entende? Então, sempre aqui não é uma questão, tudo isso que a gente viu nesses livros não é uma questão de justiça, De simplesmente. vingança. É sempre É a em questão vista da pureza, purificação. da santidade de Javé, que tem que o povo corresponder a essa santidade. Tá. Então, Maíla, passando um pouco a palavra para você, até para enriquecer o que o padre Carlos disse ou completar, a gente vai entrar num período aqui em que parece que justifica até hoje essa questão do buscar essa justiça, que como o padre colocou, era uma justiça objetiva, dentro da lei maior, que era manter a pureza do povo, a pureza de todos aqueles que ali faziam parte daquele, né? Sim, e não uma simples manifestação de vingança. Se a gente volta lá no Gênesis com Caim e Abel, Caim que mata o irmão e Deus coloca nele um sinal para que ninguém pudesse vingá-lo. É o sinal da impureza. E aí Deus fala, cabe a mim fazer a vingança. Isso. Não é? Então, pois é, então. Aqui mostra, então. Como é difícil essas coisas, né? Porque aqui, ó, lá no começo, Deus toma para si o direito da vingança. Aqui nós já passamos quantos anos depois disso tudo? 1000 anos, sei lá quantos, né? E aqui Deus ou o povo se arvora de ser esse justiceiro. Então, e é aí que nós temos o grande perigo. Porque enquanto ser humano, que não temos a dimensão de tudo, do que é o bem e o que é o mal, muitas vezes vamos fazer uma aparente justiça e que no fundo é uma vingança. Sim. uma É injustiça. uma injustiça. Então, né, Então Deus reserva isso. Aqui essa legislação das cidades de refúgio é uma proteção ao que o vingador de sangue não age imediatamente e venha a ser injusto. Então está limitando essa questão da vingança para que haja um julgamento, pelo menos. Tá. E aqui fala, inclusive, de que tem que haver testemunhas e assim por diante. Isso. Tá?
Então, o que está em jogo aqui em primeiro lugar é o que a Maíla acabou de falar, é não dar vazão a fazer justiça com as próprias mãos, mas deixar, através de um juízo, de testemunhas, tudo, que se dê uma sentença que possa ser mais justa. Como diz no direito, a gente chama isso do devido processo legal. Não é? Então, vamos dar àquele que cometeu esse ato o direito de defesa, de saber as circunstâncias, o que aconteceu, para ele agir assim. Então, não é tomar isso de maneira imediata. E por que isso? Gente, eles estão entrando agora nesse processo da tomada da terra, de viver num sistema, uma sociedade estruturada, organizada. E tem que começar com isso, porque senão vira uma barbárie. Exatamente. Onde cada um pode se achar no direito de fazer o que quiser. E aqui no caso está falando de uma coisa muito grave, que é um homicídio. Né? Isso, então, claro que não, e aí já é uma coisa gravíssima, vai precisar de providências. Só queria recordar rapidamente as parábolas de Jesus, né, do joio e do trigo, da rede do reino de Deus, que ele estende, vamos dizer assim, esse senso de deixar que Deus, né, seja o juiz e não nós, a todas as coisas da vida, digamos assim. Né? A tudo aquilo que a gente pensa do outro, de bem e de mal. E ao longo, acho que Deus vem, através de Jesus, purificando essa mentalidade e não conseguiu até hoje, porque isso é uma coisa que faz parte, parece que do ser humano. A natureza humana corrompida. Essa irascível, essa compulsão questão, dentro da gente, a compulsão da vingança. E se tem isso, mas Deus, de alguma maneira, Ele vai aí nos moldando, nos polindo, para que a gente não ultrapasse isso. Tá. Acompanhe agora aí, estamos no capítulo 35, fechando o livro de Números, vai ter só o 36 agora, mas eu quero ler o finalzinho aí, a partir do versículo 30. Em todo caso de homicídio, o homicida será morto mediante o depoimento de testemunhas, mas uma única testemunha não levará alguém à pena de morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida condenado à morte, pois ele deverá morrer. Também não aceitareis resgate por alguém que, tendo se refugiado na sua cidade de refúgio, quer voltar a habitar a sua terra antes de morrer, antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra onde estais. O sangue profana a terra, e não há para a terra outra expiação do sangue derramado, senão a do sangue daquele que o derramou. Não tornarás impura a terra onde habitais, e no meio da qual eu habito, pois eu, Yahvé, habito no meio dos israelitas. Aqui ele está consagrando a terra à posse dele. Exatamente. A terra é de Javé, onde não só as tribos habitam, mas ele habita. Então, manter a santidade da terra. Então, padre, veja bem, aqui Maíla, minha querida mestra, é assim, eu sou Javé, tudo que eu criei é meu e a vida que dou só eu poderei tirar. Mas, agora que eu estou pegando vocês como um povo, nesse meio tempo em que vocês saem da escravidão e vão para a terra que eu prometi, nesse período eu vou conceder a vocês o direito de matar. Sim. Sabe por quê? Porque eu preciso que vocês ganhem, eu preciso que vocês guerriem, eu preciso que vocês tomem as terras. Não é o direito de matar. Ele concede essa... É uma concessão, digamos assim. Em vista e agora de uma ele santidade. toma de volta, em vista de... porque na verdade essas terras tinham que ser conquistadas. Você já pensou conquistar essa terra com aquela sensação de que eu não posso matar porque é pecado? Ninguém ia querer, ia todo mundo mas entrar na guerra de cotonete. Mas lembrar sempre que esse contexto aqui dessa cidade de refúgio não está no contexto das lutas, da guerra, das mortes em batalha. Aqui são casos específicos. São casos de eu entrei em desacordo conflito pessoal. São questões pessoais, digamos assim. E que já falamos, nós estamos em outro contexto depois de Jesus, onde não se aplica nem sequer esse direito a matar na guerra, se for possível. Ainda bem que Jesus vem e esclarece isso bem. É o espírito da lei. Mas vamos fechar? Eu sei que isso aqui tem muito pano. Eu fico provocando, né, padre? Eu fico cutucando, mas é porque eu quero tirar de vocês exatamente aquilo que está lá no âmago de cada um de vocês. Mas vamos ao 36, que a gente vai fechar o capítulo desse livro dos Números. Eu vou ler exatamente do 1 até o finalzinho dele. Não, só do 1. Até o final, né, padre? Tá capítulo bom. curto.
Apresentaram-se então os chefes das casas patriarcais do clã dos filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José. Tomaram a palavra na presença de Moisés e dos príncipes, chefes das casas patriarcais dos israelitas, e disseram: Yahvé ordenou a meu senhor que se desse a terra aos israelitas, repartindo-a por meio de sorte. E o meu senhor recebeu de Yahvé a ordem de dar a parte da herança de Salfaade, nosso irmão, às suas filhas. Ora, se elas se casarem com um membro de outra tribo dos israelitas, a parte que lhes pertence será subtraída da parte dos nossos pais. A parte da tribo a qual vão pertencer será acrescida, e a parte que nos foi dada por sorte será reduzida. E quando chegar o jubileu para os israelitas, a parte dessas mulheres será acrescentada à parte da tribo a qual vão pertencer, e será subtraída da parte da nossa tribo. Moisés, segundo a ordem de Yahvé, ordenou aos israelitas, disse-lhes: a tribo dos filhos de José falou o que é justo. Eis o que Yahvé ordena para as filhas de Salfaade: casar-se-ão com quem lhes agradar, conquanto que se casem com alguém de um clã da tribo do seu pai. A herança dos israelitas não passará de tribo a tribo. Os israelitas permanecerão vinculados a cada um à herança da sua tribo. Qualquer filha que possuir uma herança em uma das tribos dos israelitas deverá casar-se com alguém de um clã da sua tribo paterna, de modo que os israelitas conservem, cada um, a herança de seu pai. Uma herança não poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada uma das tribos dos israelitas permanecerá vinculada à sua herança. As filhas de Salfaade procederam conforme Yahvé ordenara a Moisés: Maala, Tersa, Egla, Melca e Noa. Filhas de Salfaade casaram-se com os filhos de seus tios paternos, vistos que elas se casaram dentro dos clãs dos filhos de Manassés, filhos de José. A herança delas permaneceu na tribo do clã de seu pai. Aqui é aquela história, né, Maília? Eu queria que você voltasse a recordar onde é que nós andamos falando das mulheres que foram dizer, mas e a gente não tem direito a nada porque somos só mulheres. Então, né, está lá no livro dos Números, no capítulo 27, quando chegam as mulheres... A herança das filhas. Isso, e dizem que elas, o clã, né, do pai delas, só tinha tido filhas. Isso. E como que agora elas ficariam sem herança da terra? E aí foi decidido, então, foi dado a ordem de que elas podiam ter direito à terra, mesmo sendo mulheres. Isso. Então, elas tinham esse direito a partir de então. Só que aqui... Devido à falta de homens. Não tinha tido filhos. Então, era só filhas, mas e agora? Mesmo tendo só filhas, elas também não teriam direito à terra? Não. Foi dado a elas esse direito. Só que agora surgiu uma outra questão. Elas tendo direito à terra, e agora? Quando elas se casassem com os pessoas... espertos que estão querendo a terra delas. O golpe Os do baú. golpistas, isso mesmo. O golpe do baú, como ficaria? Né? Perderia essas terras desse povo, dessa tribo. Então, o que eles se deram como ordem? Podem ter terras, essas mulheres, mas casarão apenas com as pessoas, os homens dessa mesma tribo, desse mesmo clã. Para que a tribo de outro clã da mesma tribo. Não perdesse esse direito. Para que a tribo mantenha aquela terra. Exatamente. Vamos lembrar que é muito importante que dentro de toda a legislação existe o ano jubilar. Certo. Que já tem em vista tudo isso lá na frente, quando o povo estiver na terra. O que é o ano jubilar? A cada 50 anos, 7 semanas de anos, né? As terras voltam todas à tribo original para manter, então, o equilíbrio, a equidade entre as terras. Então, a gente acabou de ver agora de pouco, é por sorteio, mas de acordo com o número
de famílias, né, de homens de cada tribo, vai ser proporcional ao tamanho da terra de cada tribo, e isso deve ser mantida, essa proporcionalidade. Então, a questão de acúmulo de terra, né, por compra, por venda, por dívidas, etc., Tudo que por má administração, digamos assim, chega um Tudo momento voltava. em que isso deve ser equilibrado novamente, proporcionalmente também a quanto tempo aquele que vai comprar uma terra, daqui a 10 anos vai ter um ano jubilar, então ele vai pagar o correspondente a 10 anos, assim por diante. Então vejam bem que aqui é uma questão da equidade, do equilíbrio entre todas as tribos que pertencem à mesma tribo, para que não se perca essa herança dada e se mantenha o equilíbrio entre todos. Muito bem. Concluímos o nosso livro do Concluímos Números? o livro Alguma dos coisa Números. mais a ser acrescentada? Não, é sempre uma alegria muito grande, né, a gente continuar com esse estudo aqui, poder conhecer cada vez mais. Para mim está Cada sendo vez mais. excelente. É bom, é Então, bom. então, eu convido vocês a fecharem o livro dos Números. Encerramos um livro belíssimo. Graças a Deus eu estou aqui aprendendo. A aluna, a aluna que mais tem a ganhar sou eu. Ela não perde um programa, Não gente. perco um, estou aqui direto. E nota 10, né? Assim, Nota 10. e eu, Aplicadíssima. a gente, aplicadíssima. E a gente pede até perdão, gente, por algumas coisas que às vezes a gente pergunta de forma inadequada, pergunta de forma que não foi bem apropriada, a gente instiga além do que deveria. Mas, na verdade, isso tudo é uma forma da gente poder até arrancar, tirar também propostas para que o programa enriqueça. Quero agradecer a você que esteve conosco, dizer, se você perdeu o livro dos Números, não perca tempo, já que perdeu o programa, vá na nossa rede YouTube, na TV Imaculada, e você poderá ali pegar todo esse material, estudem, tentem entender, busquem, porque nós estamos fazendo assim um resgate com esse Pentateuco Muito maravilhoso, né? Chegando ao final já do livro dos Números, quero já deixar aqui um spoiler do nosso próximo programa, para que nós possamos contar com a sua presença e você não perca. Estaremos entrando no livro que vai nos fechar completamente toda essa história do Deuteronômio. Se você também ainda não teve oportunidade de estudar e de ver, de saber alguma coisa sobre ele, começou a sua chance, tá? Próximo programa estaremos juntos com um novo material, uma nova escola, uma nova provocação, um novo estudo também, tá? Fiquem com Deus e agradecendo nossos mestres por toda essa caminhada. Louvo e bendigo a Deus, dizendo salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.